Vou ler Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesta parábola, Jesus nos traz 2 personagens. O primeiro, o rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e todos os dias se regalava esplendidamente. Este rico proporcionava prazer a si mesmo, por estar em boas condições de saúde e condições financeiras. Por isso se regalava todos os dias, e com uma vida boa vivia deslumbrado por tudo que podia proporcionar com sua riqueza. O segundo foi chamado pelo nome, Lázaro, mendigo e doente, com o corpo coberto por úlceras, que vivia no portão do rico, esperando se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Ficava ali juntamente comendo com os cães, que lambiam as suas feridas. Aí me lembrei da passagem lá de Mateus 15, de 21 a 39, da mulher cananeia, a mulher cananeia, que chamou por Jesus, para Jesus ter compaixão dela e libertar sua filha endemoniada em casa. E Jesus disse não a ela, não. E ela continuou a insistir para o Senhor a socorrê-la. E Jesus a disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher cananeia não desistiu e disse a Jesus: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus ali estava admirando a persistência daquela mulher cananeia, a sua fé. Ela estava ali insistindo para Jesus ouvir o seu clamor, pois sabia que não era merecedora, mas continuou pedindo a Jesus, que a ouviu o seu clamor e disse à mulher: grande é a sua fé,
seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Com essa passagem bíblica, percebemos que Lázaro ficou ali, naquele portão, insistindo pelas migalhas de pão junto com os cachorrinhos. Lázaro não era apenas um pobre doente, ele era um homem de fé que, apesar de uma vida diversa e sofredora, vemos que jamais perdeu a fé e a esperança em Deus, pois continuava ali insistindo que o ouvissem naquele portão, pois como foi dado o nome de Lázaro, que significa Deus é meu auxílio. Por isso Jesus disse o nome daquele mendigo. Lázaro precisava de um auxílio, uma ajuda, de uma assistência, de uma cooperação, de uma caridade, que significa uma virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. E aquele rico faltava o amor ao seu semelhante, era preso aos seus bens materiais, tornou-se insensível, egoísta, cego e surdo das necessidades dos seus semelhantes, das necessidades do seu próximo. E veio a morrer aquele mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus não mencionou o funeral de Lázaro, pois não era importante, pois aconteceu o melhor. Ele foi levado pelos anjos para estar junto com Abraão. O rico foi mencionado, o sepultamento, pois como era rico, é assim importante para os homens, e o seu sepultamento fez jus à sua riqueza. Mas quando aquele rico percebeu, estava no inferno, num lugar de tormento, onde a alma dos ímpios são todos que desprezam a Deus e serão atormentados enquanto aguarda a ressurreição, onde serão julgados. Como João viu quando foi levado ao céu e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Está escrito em Apocalipse 20, 11 e 15. O rico viu ao longe a Abraão e o Lázaro no seu seio. Jesus, ao falar que o rico viu, é porque aquele rico era conhecedor da palavra, dos mandamentos, e sabia quem era Abraão, sabia e conhecia quem era Lázaro. E falou, e chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envie-me Lázaro para que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Sabemos que Jesus falava com os fariseus e escribas, conhecedores das Escrituras, ricos que serviam às suas riquezas e desprezavam os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus, que disse em Lucas 16 e 13, não poder servir a Deus e as riquezas. Isso não quer dizer que não podemos ser prósperos em nossas vidas, como diz em Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam exaltivos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para que delas gozarmos. Que pratiquem o bem,
que se enriqueçam de boas obras, que sejam generosos em dar e pronto a repartir, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Nesta parábola, aquele rico serviu as suas riquezas, desprezou aquele mendigo. No seu portão, ele viu Lázaro ali, sabia até o seu nome, mas preferiu ignorar aquele homem pela pobreza e pela sua doença. Lembra da parábola do semeador? Onde o sacerdote e o levita passaram ao largo para não ajudar ao seu próximo? Assim aquele rico agiu e continuou agindo, pois estava sendo atormentado, e continuou com seu egoísmo, sua prepotência, pedindo para que o pai Abraão enviasse Lázaro para o servir. E o que enviasse Lázaro até a sua casa, até a casa do seu pai, para fazer que seus 5 irmãos se arrependessem, pois eram como ele. Não colocavam a Deus sobre todas as coisas, preferiram amar as riquezas e não amavam o seu próximo como a si mesmo. Aquele rico achou que tinha algum benefício por conhecer o pai Abraão e que poderia tratar a Lázaro como seu servo. Aquele rico não tinha percebido que sua riqueza, os seus status terrenos não valiam nada na eternidade. Sua linhagem não reservava um lugar garantido no céu. Abraão o fez lembrar que ele recebeu o melhor da terra, bens, riqueza, e não fez por onde beneficiar alguém com seus bens. E agora é atormentado, enquanto Lázaro, que recebeu males, agora Lázaro está sendo consolado e herdará a vida eterna. Como o rico teve a oportunidade de aprender com os que foram enviados, Moisés, os profetas, e seus irmãos também vivenciarão essa oportunidade de crer. Deus enviou os profetas e seu próprio Filho aos seus, e eles não os receberam, os julgaram e os mataram. Jesus veio nos ensinar a amar e nos libertar, proporcionando perdão e levando sobre si todas as nossas transgressões, os pecados e as nossas dores. Morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. E mesmo assim muitos não acreditaram. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Assim disse Jesus em João 5:24. Jesus continuou a nos ensinar que nada da terra nos levará ao céu, somente ao que crê nele e no Pai que o enviou. Seguir o ensinamento que os profetas deixaram através do Pai e que Jesus também nos deixou e reafirmou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está escrito lá em Mateus 22:37-40. Jesus nos ensinou como é importante amar o seu irmão, estender a sua mão,
Vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar. E tudo quanto fizestes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor receberás como recompensa a herança. Servi a Cristo, ó Senhor, pois quem faz injustiça, receberás a paga da injustiça que fez. E não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 23 a 25.